Boa noite, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Segundas da Palavra com Rev. Rony. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, de infinita misericórdia e graça, queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de mais um dia de estudo das suas escrituras sagradas, Senhor. Nos dê sabedoria, graça, lucidez para aprender cada vez mais e mais de Ti. Agradecemos pela vida do Rev. Rony, que irá ministrar todo esse estudo. Agradecemos pela vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, transforma-me, quebranta-me, usa-me, sonda-me, transforma-me, quebranta-me, enche-me e usa-me, Senhor. Olá pessoal, estamos de volta para mais uma Segundas da Palavra e chegando cada vez mais perto do final do livro, o primeiro livro de Samuel. Nós temos trabalhado muito nos últimos tempos a relação conflituosa entre Davi e Saul, e nós percebemos constantemente um Saul sedento de vingança por um motivo que sequer ele sabe, apenas a ideia de que ele tem muita raiva de Davi, tem tentado matar Davi, e enquanto essa perseguição acontece, Davi vai se fortalecendo. Na última aula,
nós vimos o desafio de Davi, de certa forma. Ele poupa a vida de Saul mais uma vez e faz 3 perguntas básicas para Saul, né? Qual é o crime que eu cometi? A segunda pergunta seria, será que o que você está fazendo contra mim não é muito mais incitado pelas pessoas que estão ao seu lado, que talvez não sejam confiáveis? E a terceira questão é, você talvez esteja entrando numa guerra em que você só tem a perder, né? E o texto termina com Saul voltando para sua casa e Davi tomando o seu caminho. A gente lembra que Saul chega a propor a Davi para voltar para casa. É claro que Davi não voltaria para casa, principalmente naquelas condições, não é verdade? Mas agora nós vamos encontrar uma parte da história que eu gosto de dizer o seguinte, é a continuação do término do capítulo 26, que termina dizendo, então Davi seguiu o seu caminho e Saul voltou para a sua casa. Então nós temos agora no capítulo 27 o rumo tomado por Davi e o capítulo 28 enfatiza a história de Saul, ou seja, um vai para o seu caminho, o outro vai para a sua casa e agora cada capítulo vai mostrar o próximo passo na vida de Davi, o próximo passo na vida de Saul. E essas duas histórias, elas precisam ser contadas juntas. Nós não temos como separar. Precisamos entender que as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto Davi segue o seu caminho, Deus vai trabalhando em todos os momentos para consolidar em Davi o rei, para Davi o reino, Davi se tornar o rei de Israel. E ao mesmo tempo nós precisamos entender o caminho de Saul, que vai aos poucos retirando dele o reino, né? Então vamos entender um pouco mais essas duas histórias no capítulo 27 e o capítulo 28 de 1 Samuel. Acompanha comigo aí. O texto vai começar dizendo que Davi, ele diz consigo mesmo, pode ser que algum dia eu venha a perecer nas mãos de Saul. Portanto, não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Isso para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de me procurar em toda a terra de Israel. Assim me livrarei das mãos dele. Olha que interessante. Davi retoma o seu caminho para a cidade de Gate, entre os filisteus. Vamos lembrar, né? Que cidade é essa? É a cidade de Golias. Parece que a história de Davi e Golias, ela não se limita a uma luta. A história de Davi e Golias se limita a quase toda a história de Davi antes de se tornar rei de Israel. Quando ele fugiu de Saul, foi para Gate que ele foi. Encontrou com o rei Aquis e ali ele procurou viver em segurança. E agora, quando termina já essa última batalha, esse último momento em que ele poupou a vida de Saul, ele decide retornar para esta mesma cidade. Só que há uma grande diferença entre a primeira vez que Davi foi para Gate e a segunda vez, né? A história agora é bem diferente da anterior. Na primeira vez ele chegou sozinho, ele chegou fugindo e ele chegou com medo. Grava essas 3 palavras. Ele chegou sozinho, fugindo e com medo. Agora ele chega acompanhado por 600 guerreiros. Ele não chega fugindo, ele chega à procura de um refúgio, de amparo. E Davi agora não está com medo. Davi está preparado para uma guerra, se necessário for. Repararam que a diferença da chegada de Davi agora é total? Aquele homem que chegou sozinho, amedrontado, fugindo de Saul, ele agora chega como um exército poderoso em uma cidade enfraquecida. Ora, se as pessoas já tinham medo de Davi por causa da forma como ele enfrentou Golias, imagina como que eles devem se sentir agora vendo Davi chegar com 600 guerreiros, homens que estão acostumados, são mercenários, como são chamados os guerreiros naquela época. Eles são alugados para fazer guerras em nome de outros e esses homens normalmente vencem as batalhas. Então
é uma situação agora muito complicada para Aques e para toda a região de Gate se levantar contra. Na primeira vez vocês devem lembrar que a população começou a incitar Davi e ele sentiu-se inseguro, então ele fingiu-se de maluco, ele deixou o cabelo crescer, a barba, né, escorrer pelo rosto, e ele andava de forma que o próprio rei disse: tira esse maluco de perto de mim. E assim ele foi para a caverna, ele foi para o deserto, encontrou a caverna de Adulão, onde se ajuntaram a ele esses guerreiros. Quem eram esses guerreiros, lembram? Eram aqueles que estavam endividados, aqueles que estavam com problemas na sociedade, aqueles que estavam deprimidos, abatidos, ou seja, todos aqueles que a sociedade não tinha um espaço para eles, se juntaram a Davi na caverna. E esses homens se tornaram os guerreiros e os valentes, os valorosos de Davi. Agora esses estão voltando para Gate. E em Gate eles encontram um apoio. O que eles estão precisando? Eles precisam apenas de um lugar para descansar. A ideia deles é: queremos um lugar para formar a nossa base, para constituir nossa família, não queremos viver de guerras, né? Além dessas questões, os Gates, nós precisamos destacar algumas coisas aqui. Os habitantes de Gate, quando eles olhavam para Davi agora, além de ver o exército, além de ver tudo aquilo, eles sabiam que ele era odiado por Saul em todo o território de Israel. Então observa, os cidadãos de Gate, eles estão numa situação complicada, porque veem que está vindo um exército poderoso, é meio difícil enfrentar. Mas eles também olham para uma pessoa que não é bem vista em Israel. E que sabe que se estiver em qualquer lugar do domínio de Israel, ele vai ser provavelmente perseguido até a morte. Isso é um ponto positivo para eles. Também era percebido em Gate que os feitos de Davi eram notáveis. Davi era conhecido em Gate desde o enfrentamento de Golias, desde aqueles momentos de batalha em que geraram aquela famosa frase das mulheres, né? Saul matou seus milhares, Davi, porém, seus 10 milhares. Mas agora também é conhecido de Gate que, por mais que Saul tente persegui-lo, Saul não tem êxito. Davi conhece toda aquela região muito bem e seus homens estão muito bem preparados. Então olha que coisa interessante. Parece que tudo está se encaixando de forma perfeita. Os cidadãos estão recebendo alguém que eles têm medo, mas alguém que também está com medo de Saul. E aquele exército é um exército que no meio deles agora pode trazer segurança, pode trazer força, basta que para isso eles se sintam em casa e como parte deles, né? Davi tinha a seu favor a convicção de que Saul não o perseguiria na terra dos filisteus. E ele também tinha o pavor, né, que inspirava aos filisteus com o exército que ele tem. Então tudo está parecendo aquela receita de um bolo perfeito, né? Não vai ter problema nenhum. Davi busca refúgio numa cidade que tem medo dele, mais ainda com a tropa que está com ele, mas ele também transmite segurança para porque todos sabem que o seu inimigo mudou agora. O inimigo dele não é mais o habitante de Gate, não é aquele ilustre guerreiro de Gate, mas o seu maior inimigo, o grande adversário que quer tirar a sua vida, é exatamente o rei de Israel, o povo inimigo dos filisteus. Entretanto, enquanto tudo isso casava perfeitamente, Davi também sabia que Deus lhe havia preparado o trono de Israel. A pergunta é: como agir nessa situação? Como agir nessa situação, né? Como é que eu posso entender que eu sou adversário de Israel e aquele povo será o meu povo?
Davi deve estar numa situação bem complicada, porque na sua cabeça ele agora já tem, olha, foi falado por Jonatas, foi falado por Saul, foi falado por Abigail, foi falado pelos sacerdotes, por todos com quem ele convivia, que inclusive o próprio Samuel o ungiu na sua casa, quando ele ainda estava na casa de seu pai, de Jessé. Ele sabia que seria rei de Israel, mas ele agora está convivendo e protegendo os inimigos de Israel. Ele não tem no seu coração nenhuma intenção de atacar ou ferir Saul, que ele considera ungido de Deus, e ele tem um profundo respeito. Ele chega a dizer: não seja minha a mão que vai tirar a vida de Saul. Gente, o que Davi vai fazer agora? Né? É interessante a estratégia que nós temos. O capítulo 27 vai mostrar a estratégia que Davi usa nessa situação. Primeiro, ele faz um acordo com Aquis e passa a habitar com eles. Ele passa a morar entre os filisteus em Gate, como numa espécie de um acordo. O que esse acordo lhe rende em primeiro lugar? Lhe rende um lugar seguro, né, para poder desenvolver o seu exército, para administrar e tudo, mas o primeiro fruto nós encontramos aqui no versículo 4, que diz assim, olha: quando Saul foi avisado de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Ele sabia claramente agora, como a gente já tinha falado, que era a intenção dele: Saul não vai me procurar na terra dos filisteus. Ele quer me perseguir, mas ele não vai ter coragem de me perseguir estando eu com os filisteus. Isso acontece, esse é o primeiro fruto, né? Agora, outros frutos vieram. Primeiro, em Ziclag, ele fez na cidade de Ziclag. Ziclag é uma cidade dos filisteus. Ela foi basicamente doada por Aquis para que Davi e o seu exército morassem naquele local. Então, assim, era uma cidade filisteia, era uma cidade habitada por filisteus, mas uma cidade que recebeu aquela população de 600 homens, e ali eles passaram a morar como se fosse a sua própria cidade. Então Davi passa a ter a primazia de todas as decisões, e ele passa a se tornar a maior autoridade naquela cidade, da noite para o dia, um presente do rei, né? E Ziclag se tornou então para Davi o seu quartel-general, onde ele criou suas estratégias de liderança, a sua forma de governo e o desenvolvimento da sua subsistência. Ali ele aprendeu como iria auferir os seus recursos, como iria manter a sua casa, né? Situações essas, liderança, governança e subsistência, que foram mantidos durante todo o seu reinado. Ou seja, ali ele começou a aprender a reinar. Ali ele começou. E quais eram as suas estratégias? Primeiro, ele atacava as tribos próximas que eram inimigas comuns a Israel e aos filisteus. Aparentemente, e a gente fica às vezes assim pensando, né? Porque Davi não podia ter feito isso, porque sendo um homem de Deus, né, ele não pode atacar pessoas. Gente, por favor, não julguemos 3, 4 mil anos atrás com o mundo e a sociedade que vivemos hoje. Naquela época, esse tipo de guerra, principalmente para conseguir recursos, para ampliar espaços, era a forma que toda a sociedade agia. Todos já estavam preparados para da noite para o dia serem atacados, né? Ou estavam se preparando para da noite para o dia atacar e assim conseguir, seja o mantimento, alguma riqueza, ou simplesmente para ampliar o seu território. Então o que Davi fazia? Davi estava entre os filisteus e, ao invés de atacar o povo de Israel, ele atacava os inimigos que eram comuns a Israel e que eram comuns aos filisteus. Porém, o versículo 11 é um versículo difícil da gente ler, né? Porque a gente olha para o Davi nos Salmos cantando, aquele Davi poético de coração tão simples, né? De tão comovente, tão comovido. Olha o que diz o texto, né?
fala que para que não nos denunciem, né? Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para os trazer a Gate, pois dizia, para que não nos denunciem dizendo, é assim que Davi fazia. Ou seja, ele sabia que estava fazendo alguma coisa errada aos olhos de Gate, aos olhos de Aquis, rei de Gate, né? Então o que ele fazia? Ele ia à tribo, eliminava todas as pessoas para que não houvesse nenhuma testemunha. O que ele fazia de errado? Bom, o que Aquis esperava é que ele atacasse Israel, mas ele não atacava Israel, ele não atacava o seu povo, ele atacava inimigos comuns. Porém, ele chegava para o rei e mentia. Quando Aquis perguntava, onde é que você foi hoje? Ele falava das suas ações militares como se ele estivesse atacando os israelitas, né? E Gate foi adquirindo confiança, quer dizer, Aquis foi adquirindo confiança nos relatos de Davi. E como não tinha ninguém para desmentir o que Davi falava, ficava a palavra de Davi como sendo a palavra final. E com isso ele foi adquirindo a confiança. Ele mentia sobre suas ações para conseguir a confiança de Aquis. Agora nós ficamos assim, será que Aquis nunca desconfiava mesmo? Bom, o texto termina dizendo que Aquis, ele aparentemente, ele acreditava mesmo, né? O versículo 12 diz assim, Aquis confiava em Davi, dizendo, ele levou o seu povo de Israel a odiá-lo de verdade. Ele olhava para as ações de Davi e via em Israel um verdadeiro ódio contra Davi. Por isso ele confiava. Isso não significa que ele de fato acreditava em tudo que Davi falava. Mas ele olhava para Davi com um objetivo muito bom, né? Ele falava assim, enquanto o povo de Israel odiá-lo, ele será meu servo para sempre. Reparam que o finalzinho do capítulo 27, ele mostra que tudo aquilo que estava havendo de forma pacífica entre Aquis e Davi, entre os habitantes de Gate e os guerreiros de Davi, entre os filisteus e Israel naquele momento, era apenas uma troca de favores, de pessoas que na verdade não eram amigas, mas eram inimigos que aprenderam a conviver juntos. Aquis acreditava verdadeiramente que o ódio de Israel por Davi e a decepção e frustração de Davi com Israel eram o suficiente para manter Davi e todo o seu exército debaixo do seu governo. Ou seja, ele continuará me servindo. Essa é a intenção dele. Por outro lado, nós encontramos um Davi que usufrui da confiança de Aquis para alcançar os seus objetivos, que não tem a ver com uma penalidade a Israel, mas tem a ver com a sua sincera visão de que se Deus prometeu para mim o trono, no tempo em que esse trono chegar, eu preciso estar preparado. Deixa eu tirar uma lição muito importante para nós nesse momento. Muitas vezes uma amizade falsa tem tudo para dar certo. Basta que ambos acreditem sempre nas mentiras um do outro. Às vezes é mais fácil ter um bom relacionamento alicerçado em cima de falsidades de ambos os lados do que uma amizade verdadeira. Me lembro de situações na minha vida, mas posso contar, eu tenho certeza que é de todos os outros, em que amizades se perderam porque alguém deu uma opinião honesta, uma opinião verdadeira, disse o que pensa, né? Poderia citar exemplos de pessoas que literalmente falaram, mente para mim que fortalece mais a nossa amizade. É essa relação entre Aquis e Davi. Às vezes a gente, como amigo, precisa dizer, você está errado. A gente, às vezes, como amigo, precisa dizer, o que você está fazendo, né, vai trazer prejuízos para você. É interessante hoje, o mundo que nós vivemos, a dificuldade que as pessoas têm de ter opinião.
Exatamente por quê? Porque elas são socialmente incentivadas a ter uma opinião, mas ela não pode diferir da opinião da maioria. Ele está preso em ter que opinar como as pessoas estão ao seu redor. Uma opinião diferente é tratada imediatamente como se fosse uma opinião, como se fosse um crime, como se fosse uma ofensa, como se fosse... e é interessante que muitas vezes você não pode ter a sua opinião divergente, né, para respeitar alguém que diverge da sua opinião. Esse tipo de relação baseada em falsidades, ela tende a viver uma vida sem confusão, sem brigas, sem conflitos, mas também sem vida, sem alma. Os dois simplesmente mentem. Eu lembro de uma vez uma pregação em que o pastor estava dizendo como que é fácil viver uma vida de hipocrisia na vida de adoração. A gente finge que adora a Deus e Deus finge que aceita a nossa adoração. Mas no final, um desses dois vai sair prejudicado. E com toda certeza, se nós fingimos que adoramos a Deus e Ele finge que nos abençoa, que aceita a nossa oração, no final seremos nós os excluídos, nós que perceberemos que a nossa falsidade não gerou absolutamente nada de bênção. No caso de Aques e Davi, um dos dois vai prosperar, um dos dois não vai. Mas vamos em frente, porque de repente o texto para e enfatiza agora o caminho tomado por Saul. Ao voltar para casa, Saul retorna. Lembrando, capítulo 27 falou do retorno de Davi do seu caminho. Agora o capítulo 28 muda e ele vai falar do retorno de Saul para sua casa. Então, quando ele volta para casa, ele retorna para sua verdadeira guerra, que é contra os filisteus. Anos se passaram, desde a batalha com Golias até a última cena de Davi e Saul, quando Saul percebe que pela segunda vez Davi poupa a sua vida. Saul agora retorna para casa, com a sua mente agora diferente, desistiu de perseguir Davi e ele descobriu de novo a sua verdadeira guerra. É hora dele voltar a lutar contra os filisteus, certo? E é nessa hora que ele toma consciência da real situação. O que aconteceu enquanto ele lutava cegamente contra Davi? Primeiro, ele percebeu que a pessoa mais apta para protegê-lo agora é aliada dos seus inimigos. Olha o que diz os versículos 1 e 2 do capítulo 28. E aconteceu que naqueles dias os filisteus reuniram seus exércitos para a guerra, para lutar contra Israel. Então Aquis disse a Davi: fique sabendo que você irá comigo para a batalha, você e seus homens. Então Davi disse a Aquis: assim você saberá o quanto este teu servo pode fazer. E Aquis respondeu: por isso você sempre será meu guarda pessoal para sempre. Discurso bonito, né? Mas eu fico pensando aqui o que poderia acontecer. Eu vou deixar essa parte aqui como a seguir cenas dos próximos capítulos. Nós vamos acompanhar essa história a semana que vem. Mas hoje, né, nós vemos Aquis confiando em Davi de uma forma tão intensa que chama Davi para ir à guerra contra Saul e ele vai como guarda pessoal de Aquis. Gente, é muito interessante porque alguns anos antes, Davi foi o homem de Saul para enfrentar o homem de Gate, o campeão de Israel em nome de Saul, que foi enfrentar o campeão de Aquis, de Gate, né, que vai em nome de Aquis. Agora, Aquis chama Davi para ocupar o lugar de Golias naquela história contra Saul. Contra Saul. E a palavra de Deus coloca Davi como se dispondo a ir e dizendo assim: olha, agora
você verá a minha confiança, né? Você verdadeiramente verá o quanto eu estou disposto a caminhar com vocês, a ser leal, a ser fiel. Gente, a gente não entende aí de fato, mas vamos deixar para ver como Deus intervém nessa situação na semana que vem. O fato é que Saul, ao voltar para casa, ele percebe que ele jogou para o lado inimigo a pessoa que mais estava apta a protegê-lo, a cuidar dele e a lutar no seu exército. A pessoa que Saul tem agora como o seu protetor pessoal é Abner. E nós lembramos que Abner, no estudo da semana passada, Abner foi aquele que permitiu que Davi fosse junto com o seu amigo e tomasse a lança e a botija d'água de Saul no meio deles. Eles estavam cercando Saul e Davi foi lá e conseguiu ainda mostrar claramente que ele estava estava pronto para matar Saul a hora que quisesse e Abner não poderia protegê-lo. Agora, Davi está protegendo o inimigo de Saul. E quem fez isso? Foi Saul. Saul quem jogou Davi para o lado dos inimigos. Segunda consciência que Saul toma nessa hora. A pessoa que mais o amava e era o seu maior conselheiro estava morto. Olha o que diz o versículo 3. Então, Samuel já havia morrido e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era da sua cidade. Então nós percebemos que ele está agora sem proteção e ele percebe que aquilo que Davi falou com ele talvez tenha chocado terrivelmente, né? Você, Saul, confia nas pessoas que estão ao seu lado? Você acha que eles querem o seu bem? Talvez naquele momento Saul tenha observado o seu redor e percebido que a única pessoa que realmente o amou, e amou a tal ponto que Deus teve que empurrar ele na marra a ungir Davi como rei. Porque o texto diz lá que ele tinha dó, ele tinha pena, ele olhava para Saul como um bom homem que se perdeu através do poder. Ele, quando ganhou o poder, ele se perdeu. Mas Samuel mostrava amor, ele aconselhava como amigo verdadeiro Saul, e ele descobre que Saul não estava mais ao seu dispor. E outra, né? Ele descobre que os seus inimigos estavam mais fortes agora do que quando Golias era o campeão deles. O versículo 4, ele diz assim: os filisteus se reuniram e foram acampar em Sunem. Saul reuniu todo Israel e eles acamparam em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, muito se estremeceu seu coração. Ele percebe que anos se passaram e por ele ficar o tempo todo lutando uma guerra pessoal, ele fez com que os seus inimigos, que haviam sido derrotados logo no início do seu reinado, eles se tornaram agora muito mais fortes, muito mais fortes. Esse é um grande perigo que nós temos quando lutamos a guerra errada, quando deixamos de viver debaixo do controle do Senhor e queremos ser o controlador dos nossos próprios atos. Nós muitas vezes fortalecemos o nosso inimigo. E é nessa hora que ele constata as consequências dos seus atos. Veja, ele tem a sua consciência, né? Ele percebe que o seu reinado enfraqueceu, que ele perdeu o seu maior protetor, que ele perdeu o seu maior amigo e ele fortaleceu o seu inimigo. Mas agora ele constata as consequências. Primeira consequência, ele agora estava tomado de medo, o seu coração estava estremecido sobremaneira. Ele começa a perceber que verdadeiramente a batalha dessa vez estava perdida. Ele percebe que não existe estratégia que possa fazer ele mudar aquela situação.
É muito comum quando estamos diante de uma batalha, de uma guerra. Quantas vezes talvez não nos vimos assim durante esse tempo de pandemia, diante de um inimigo que a gente diz assim, não adianta, por maiores que possam ser os nossos esforços, a batalha está perdida. Graças a Deus não chegamos a esse ponto ainda. Graças a Deus esperança temos. Mas aonde temos colocado a nossa esperança? Colocamos muitas vezes a nossa esperança em discursos, seja de situação ou oposição, dizendo que a coisa está boa, a coisa está ruim. Estamos dispostos a matar ou morrer pelo nosso grupo, né? Mas acreditamos firmemente que as decisões tomadas por A ou por B são as certas e a gente vai acreditando até o fim. Ou de repente colocamos a nossa esperança, confiança no desenvolvimento de vacina, no desenvolvimento de remédios, coisas assim. Devemos sim, isso é importante, assim como importante seria um diálogo único entre todas as classes políticas. É importantíssimo que tenhamos a ciência se desenvolvendo medicamentos que sejam de alto valor, mas olha só, a máscara é essencial, o distanciamento é essencial. Nós temos que parar de reclamar e vivenciar o tempo em que nós vivemos. Mas enquanto a nossa esperança está nas coisas dos homens, nós estamos deixando de ouvir aquele que cuida de nós. Gente, é mais ou menos assim. A minha fé está colocada no Senhor e eu acredito que Ele vai mover a política para o bem do seu povo. A minha fé está no Senhor e eu creio que Ele vai desenvolver a ciência, trazendo vacinas adequadas, vacinas que possam pelo menos amenizar essas tragédias que temos vivido. Eu creio no Senhor e por crer no Senhor eu uso a máscara, eu me distancio cumprindo todas as leis, mas acima de tudo eu creio no Senhor. Saul passou muito tempo crendo no seu poder bélico, na sua capacidade política, crendo na sua visão de mundo e esquecendo do Senhor. Agora, depois de tanto tempo, ele quer falar com Deus. Ele chegou à conclusão de que não há mais nenhuma solução viável para ele. E o que acontece? O versículo 6 diz assim: Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. O sonho era uma forma pessoal com que as pessoas entendiam Deus falando com ele. O Urim, ele é uma forma sacerdotal, quando o sacerdote consulta o Senhor e traz uma resposta àquela consulta feita pelo rei, pelas pessoas ao sacerdote. O profeta era uma voz pessoal levantada por Deus no meio do povo para alertar o rei. Em outras palavras, Deus não falava com Saul diretamente, Deus não falava com Saul através da igreja, vamos dizer assim, né? Deus não falava com Saul através dos sacerdotes, aqueles que foram santificados para isso, e Deus não falava sequer através da voz levantada no meio do povo para adverti-lo. Ele ouvia apenas o silêncio, apenas o silêncio. O que um rei deve fazer nessa hora? Primeiro, reconhecer seus erros. Davi várias vezes vai dizer: pequei, errei, falhei. Segundo, ele deveria reconciliar com Davi. Ele deveria se colocar, talvez fosse uma coisa maluca, mas ele deveria ir sozinho procurar Davi e se colocar à disposição, sim, ao invés de falar: Davi, vem para minha casa que eu te protejo, se coloca à disposição de Davi para reconciliação. E ele deveria, acima de tudo, mesmo que ele não reconhecesse seus erros e nem reconciliasse com Davi, ele precisava buscar a presença do Senhor. Mas o que Saul fez? Saul procurou uma outra forma de consultar o Senhor. Ele vai através da necromancia, que é a consulta aos mortos. Ele tenta encontrar uma forma que ele mesmo havia proibido no meio de Israel.
deixa eu tirar uma lição importante antes da gente dar um destaque sobre essa questão da necromancia, tá bom? Primeiro, qual lição que nós poderíamos tirar aqui? Quando não estamos ouvindo a voz do Senhor, não são os caminhos alternativos que resolverão o problema. É preciso voltar à sua presença. Então, muitas vezes eu ouço palavras do tipo, Deus não fala mais comigo. Então vou procurar uma outra forma de conversar com Deus. Não. Eu gosto muito de dizer o seguinte, se você não está ouvindo a voz do Senhor, vá ao otorrino, né, e faça uma lavagem no ouvido. Porque Deus fala, Deus age. Nós que muitas vezes não ouvimos, porque o ouvido está cheio de cera. Não vemos, porque estamos com cataratas nos olhos. Não percebemos a presença de Deus, porque estamos tão distante dele, que o que ele grita não chega ao nosso coração. Não chega ao nosso coração. Saul resolveu encontrar uma outra forma. Então deixa eu dizer, ele procura necromancia, né? Ele vai tentar conversar com os mortos para pegar orientação. O que ele quer? Ele quer reencontrar Samuel. Ele quer reencontrar aquele que ele sabe que o amava, que o orientava, que cuidava dele. Para a gente fechar, então, sobre a necromancia. O que nós percebemos no texto? Primeiro, que essa era uma atividade proibida em Israel e punida com a morte por decreto de Saul. O próprio Saul mandou eliminar, extirpar de todo Israel qualquer pessoa que praticasse a necromancia, né? Então assim, nós percebemos que era algo extremamente odioso em Israel. Apesar da proibição, até os servos próximos de Saul tinham conhecimento do seu exercício. Então sabe aquela lei que foi feita de uma forma perfeita para ser colocada em prática, mas todos desobedecem e todo mundo finge que não está vendo? É mais ou menos assim. Quando Saul pergunta para os servos, né, se eles conhecem alguma mulher praticante, alguma pessoa que praticasse a necromancia, alguns dos servos próximos dele disseram, conhecemos uma. E é claro, eles vão dar o detalhe porque sentem segurança e sentem a fragilidade de Saul, mas é conhecido. É muito legal quando a gente percebe isso, né? Principalmente quando nós proibimos alguma coisa e criamos mecanismos para perceber se o que foi proibido está ou não está sendo feito. Sempre tem alguns que nos entregam tudo, não é verdade? Tipo fazer uma festa surpresa, é muito legal, sempre tem alguém que estraga a surpresa contando antecipadamente, né? E diz, por amizade e tal. Isso significa que tem algo sendo planejado. Não é o caso daqui. O rei não está procurando saber se seu decreto está cumprindo. O rei está fazendo vista grossa para o seu próprio decreto. E quando ele pergunta se alguém conhece, ele sabe que há desobediência geral, mas ele nunca havia se importado com isso. Por quê? Porque sua guerra era outra. E agora ele quer utilizar-se desses mecanismos para encontrar um caminho para si. Uma terceira situação que a gente pode colocar, o diálogo inicial da mulher deixa transparecer que ela reconheceu Saul, mas procurou zelar pela sua segurança. Olha só, versículo 8. Saul se disfarçou, vestiu outras roupas e se foi acompanhado de 2 homens. Chegaram de noite à casa da mulher e Saul lhe disse, peço que você adivinhe para mim pela necromancia e me faça subir aquele que eu lhe disser. Mas a mulher lhe respondeu, você sabe muito bem o que Saul fez. Eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Então por que você está me preparando para uma armadilha que pode me levar à morte? Naquela palavra, dá-se a ideia de que ela percebeu alguma coisa errada, porque não era muito comum a pessoa justificar uma obediência a um decreto, né, antes de fazer algo que ela sabe que é ilegal. Ela sabe que qualquer pessoa que vá procurá-la já sabe que o ato é ilegal e por isso ela está segura em cima da ilegalidade dos dois lados. É ilegal o que ela faz e é ilegal buscar
o que ela faz. Entretanto, aqui ela parece justificar. Você sabe que é ilegal, por que está preparando uma armadilha para mim? É como se estivesse dizendo para Saul assim, olha só, eu parei com isso em obediência ao decreto. Eu parei, né? Eu parei completamente. É como se estivéssemos dizendo o seguinte, há um decreto e eu obedeço. Então, por exemplo, eu não faço nenhuma festa, né? Principalmente porque existe um decreto proibindo festa. Eu não saio com a minha família. Eu acho muito interessante quando saem decretos mais fechados, mais pesados para lockdown, né? Eu fico impressionado com a quantidade de pessoas que vão à praia para tirar foto, para poder denunciar os que foram, que vão aos shoppings para poder denunciar que tem gente que está ao shopping, que vão a festas para denunciar que as pessoas estão nas festas. A minha pergunta é, onde essa pessoa que tirou as fotos está? Aqui tirou foto do pessoal na praia, está na praia. A que tirou foto da pessoa no shopping está no shopping. A que tirou a foto na festa está na festa. Então quem é o verdadeiro criminoso e desobediente? É aquele que está na foto e aquele que está tirando a foto também. Esse é o argumento da mulher com Saul, né? Se você está me pedindo para fazer uma coisa, saiba que você é tão criminoso quanto eu. Então ela tem a segurança, Saul diz para ela, lhe jurou pelo Senhor, tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo lhe sobrevirá por isso. Então ela pergunta, quem é que você quer que faça subir? Aí nós percebemos que a reação da mulher demonstra que ela confirmou o que havia pensado. Era de fato Saul. E automaticamente ela se coloca à disposição para servir como um laço para Saul. Olha a reação dela. Quando pergunta, quem é que você quer que eu faça subir? Ele disse, Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul, por que você me enganou? Pois você mesmo é Saul. Isso não é a ideia de que ela tomou um susto. A ideia ali é, eu já vi Saul. Samuel, Saul, eu já vi Samuel. E agora eu sei que você é Saul. Então olha só, você me enganou, mas a resposta está aqui. Percebeu? Né? O que ela está dizendo para ele é, eu tenho o que você quer. Agora confessa para mim, você é Saul e ponto final. E ele realmente reconhece que é o rei e ele pede para que ela escute o que Samuel está falando para ele. Algumas palavras usadas pela mulher mostram que ela de fato estava tendo uma experiência sobrenatural. Mas nada indica que seja uma ação de Deus. Presta atenção. Nem tudo aquilo que vem em nome de Deus é de Deus. Certo? E ali nós percebemos que de fato aquela mulher, ela parece estar tendo uma experiência com... pode ser a imaginação dela, pode ser uma ação demoníaca, pode ser... Não vamos julgar o que está acontecendo, se ela era uma tremenda artista, né, e fez um papel fantástico, alguma coisa mostra. Principalmente por quê? Porque tudo que vai ser falado vai acontecer, né? De fato, a profecia, é duro usar essa palavra neste caso, né? Mas o que foi anunciado, profetizado por aquele que aparentava ser Samuel, ele vai se cumprir. E muitas vezes a pessoa diz, então é verdade. Não, o diabo é o pai da mentira, por isso ele fala a verdade. Porque mais importante do que falar a verdade é saber, né, falá-la de forma que glorifique a Deus. E o diabo, quando tem que provocar ou causar problemas, ele fala a verdade porque vai ser reconhecida como mentira. Tá certo? Pense nisso. Mas algumas palavras usadas por aquela mulher, elas mostram isso, mas nada que seja uma ação de Deus. Por exemplo, se Deus não estava falando com Saul antes, por que Deus o faria de uma forma que ele tanto condenava? A pergunta é, Deus não falou com Saul por sonhos? Deus não falou com Saul através dos sacerdotes? Deus não falou com Saul através dos profetas, mas Deus em toda a lei condenava veementemente as formas, por exemplo, consulta aos mortos é proibida pela lei. Por que Deus vai falar com Saul através
dos mortos, se ele não está falando através dos meios que ele mesmo estabeleceu para se comunicar com o seu povo? É como eu digo hoje, por que Deus vai usar algo além da Bíblia para falar conosco, se ele estabeleceu a Bíblia como o livro pelo qual ele se comunica com a gente? Segundo, se fosse uma experiência com Deus, ele não aceitaria uma figura de Samuel que fosse chamada, que a figura de Samuel fosse chamada de Deus. Observe bem, versículo 13, mas o rei disse à mulher, não tenha medo, o que você está vendo? A mulher respondeu a Saul, vejo um Deus subindo da terra. Se realmente fosse Samuel, a primeira resistência seria ser chamado por Deus, ainda que aqui esteja com um minúsculo. Mas ao ser chamado de Deus aqui, ela está caracterizando ele dentro de um objeto idólatra amplamente rejeitado pela lei do Senhor. A expressão subindo, que aparece em vários momentos, ela não costuma ser usada nas manifestações divinas. Normalmente, quando se fala da aparição, fala de descer, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo, então veio do céu. Então, quando se fala de subir, a ideia que se tem é de algo extremamente oposto da manifestação divina. Nesse caso a gente entende, subiu dos mortos, subiu do sepulcro, né? Subiu do lugar onde o seu corpo está enterrado, mas a gente sabe claramente que a eternidade, sempre que se pensa em um lugar abaixo, a visão social é um local que não é onde estão aqueles que são salvos. É muito interessante quando a pessoa diz também que Saul e seus filhos estarão conosco, né? A ideia de estar conosco nem sempre é boa, depende de quem está falando. Se você entende que Deus está dizendo, que Jesus está dizendo, por exemplo, lá na cruz, né? Jesus fala, estarás comigo no paraíso, estarás comigo, é uma alegria grande. Agora, se Satanás vira para o outro bandido e diz assim, hoje mesmo estarás comigo, ele não iria ficar tão feliz quanto aquele que ouviu Jesus falar. E é claro, a palavra profetizada causou um terrível pânico sobre Saul e ele ficou inconsolável. Deus não tira as nossas forças, Ele sempre nos capacita a lutar. Aliás, a palavra do Senhor nos diz que juntamente com as nossas provações, Ele nos concede força extra. Então veja, nossas lutas não são tratadas com Deus passando a mão na nossa cabeça. Muitas vezes Ele nos repreende severamente, mas até na repreensão Ele nos capacita dando forças extras para que a gente possa continuar a nossa batalha, continuar a nossa luta e vencer a nossa guerra. A palavra de Deus sempre traz coragem, força, ânimo, mesmo em meio a desespero. No caso de Saul, o que nós vimos é uma reação extremamente angustiante. Ele cai no chão, ele se desespera, ele não quer comer, ele perde completamente a força. Curioso, aquele que foi buscar algum ânimo, algum alento, ele descobre naquele caminho alternativo, ele descobre o desalento, a desesperança e aquilo tira toda a sua capacidade de lutar logo em seguida. Mas isso nós vamos ver semana que vem. Deus te abençoe. Nós vamos ouvir agora um louvor para meditar no estudo e depois eu volto para a nossa oração. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar.
pelo sangue. Vamos orar? Deus, nós queremos nesse instante, Pai, colocar nossa vida nas Tuas mãos, entendendo, Senhor, que o caminho que tomamos precisa ser um caminho que nos leve à presença do Senhor. Não nos deixe, ó Deus, encontrar esse caminho em terra inimiga e, se necessário for, que, ó Pai, jamais percamos o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor. Mas, Pai, não nos permita estar perdidos dentro da casa do Senhor, na presença do Senhor. Enquanto Davi, ó Deus, está lutando para manter-se fiel ao Senhor, mesmo em terra estranha, Saul tem tantas oportunidades de reconciliar contigo, de buscar a Tua presença, mas ainda assim, ó Deus, busca caminhos alternativos, porque o que Ele quer não é ouvir a Tua voz, é ter a Sua voz, a voz dEle, sendo consolada por aqueles que Ele mesmo dispensou da sua vida. Pai, nos ensina, ó Deus, a ter um coração humilde, a ter o coração quebrantado, a sermos usados pelo Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a viver para a Tua honra, para a Tua glória. Ensina-nos, ó Deus, a buscar apenas a Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, não nos deixe jamais cometer os erros de Saul, de expulsar de perto de nós aqueles que nos amam, aqueles que nos protegem, aqueles que cuidam de nós. E, acima de tudo, que nós jamais deixemos de ouvir a Tua voz por causa do desprezo que nós demos ao Senhor. Pai, fala conosco, fala diretamente a nós, fala através de pessoas, através dos profetas, mas fale acima de tudo, através da única forma que o Senhor se manifestou, que o Senhor manifestou a sua comunicação a nós através da Tua palavra, que é a palavra de vida para nós.
É a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe e um ótimo fim de noite e uma semana abençoada para a glória do Senhor.